Saudações, amigos, escuta o programa Grito Marcial. Esse é um tema que foge um pouco da alçada do canal, até porque é um canal de arte marcial, mas é um assunto pertinente, porque está acontecendo agora, e a comunidade da capoeira tem bastante representantes na Europa. É só uma questão um pouquinho de empatia. Eu já vou chamar o mestre Paulão Ceará, que é o quadro Paulão no Grito. Só vou achar ele aqui. Convite feito, vou só aguardar. Obrigado a todo mundo que está assistindo. Salve, mestre! Diga aí, cavalo, tudo bom? Consegue me ouvir bem ou tá ruim o Não, áudio? tá ótimo. Tô ouvindo perfeitamente. Melhorou agora? Não, agora tá bom. Tava ótimo também. Tá ótimo. Mestre, o tema já está escrito aí, seria a guerra que está acontecendo pertinho de você. É. Antes da gente começar, o senhor queria falar alguma coisa, mestre? Não, é só agradecer aí a você mais uma oportunidade que a gente está aqui conversando. Um tema que não é da nossa alçada, mas ao mesmo tempo é da nossa alçada, depende da vida da gente também. Dependendo Sim. do que acontecer, as nossas vidas estão em risco também, né? Espero que as coisas não ganhem uma grande escalada, né? Como dizem aí na gíria militar, que eles consigam resolver isso na diplomacia, conversando, tentando achar um denominador comum para esse impasse que está afetando o mundo inteiro e os ucranianos que foram. Eu falo da população, eu não me refiro a político, eu falo da população que está sofrendo, crianças, mulheres, velhos e tudo, os animais, que a gente também tem que incluir, que os bichinhos também são seres humanos e sofrem. Então é isso. Sim. Então, mestre, eu tinha feito uma publicação agora há pouco tempo falando sobre o tema e o descaso de algumas pessoas. É algo aleatório, mas assim, o carnaval daqui, ninguém parou pro carnaval, continua a mesma coisa, sem esquecer da pandemia. A pandemia ainda não parou e as pessoas continuam pulando carnaval. Eu fiz agora essa publicação falando sobre. Eu acredito que seja um pouco de falta de empatia, para não dizer outras coisas, sobre o que está ocorrendo aí. Todo mundo que é capoeirista adora abrir a boca para falar que a capoeira está em mundo inteiro, adora falar que a capoeira está na Europa. Uma das metas de vida de muitos capoeiristas é ir para a Europa e dar aula de capoeira na Europa ou nos Estados Unidos. E eu não vejo muito essa empatia em relação ao que está acontecendo. A gente sempre toca no assunto da capoeira aí na Europa, óbvio, né? Porque o senhor está aí. E há pouco tempo eu conversei com o mestre Pepeu, que está em Moscou agora e deve estar sofrendo isso muito mais na pele do que a gente pode imaginar, né? Por causa das sanções e tudo mais. Mestre, como é que tá? Deu uma travada aí na. Opa, voltou. Como é que tá a cabeça do senhor em relação a essas coisas que podem acontecer a qualquer momento, né? Porque acabou agora uma votação Um agora na abraço aí, mestre ONU, Dandan, eu sei. que estava se opondo a tudo que a Rússia está fazendo. E foi descomunal o voto. Acho que foi 141 a favor, 5 contra e 35 se absteram. Não quiseram tocar no vespeiro. Eu sei. Aham. Existe alguma preocupação real aí com o senhor? Como é que está o... Porque a Hungria está colado com a Ucrânia, né? Ela faz fronteira, apesar de ser uma fronteira menor, mas faz fronteira. A fronteira maior, eu digo, a nível de É quilometragem, é a curtinho, né? Polônia. É a É Polônia. curtinho aí. Mas tem também a Romênia, tem a Moldova, tem a Lituânia. Então, a gente está aqui colado, né? E então todo mundo como é que se diz, no stand-by aí, esperando quais são esse tipo de negociação que vai ter. Pelo que eu vejo, o presidente da Rússia, o Vladimir Putin,
ele não vai abrir mão do que ele está querendo, né? Porque tem vários fatores que dá razão a ele. Eu não sou a favor da guerra, mas imagina você, é uma rivalidade que existe entre Estados Unidos, a Europa Ocidental e a Rússia. A Ucrânia, isso é um dos pontos mais fortes, a Ucrânia entrar para a OTAN e os Estados Unidos e a Europa colocar uma base militar na fronteira da Rússia, cara. O que é que você acha com os mísseis virados para lá? Você acha que é aceitável? Isso é uma questionamento. Você está Eu acho que entendendo? mas aí o Estado da Ucrânia que tem que ver se quer isso ou não, né? Mas o A presidente da pessoa, Ucrânia, o presidente da Ucrânia quer porque quer fazer parte da OTAN. Você está entendendo? Da Da União União Europeia está Europeia. quase. Pois é, Está quase. pois é. Mas se a gente parar para pensar, Cuba foi base militar da Rússia e é colado com os Estados Unidos também, né? É, Enfim, não, acontece em tudo quanto é lugar. mas só que veja só, a Cuba, ela sofreu, porra, bicho, eu acho até covardia o que os Estados Unidos faz com Cuba até hoje. Eu sempre achei, me desculpe, é Sim. minha opinião, você fazer sanções econômicas numa ilha daquele tamanho, peraí, cara. Por quê? Porque eles querem porque querem Cuba. A verdade seja dita. Não é porque a Cuba é comunista, porque a Cuba é isso, a Cuba é aquilo. A Cuba sobrevive de uma maneira econômica precária até hoje. O Fidel Castro vinha trazendo Cuba, veio trazendo Cuba e tudo, e todo mundo fala que é comunista, porque é isso. Ninguém tem. Rapaz, as pessoas não se aprofundam para entender o que No acontece assunto, né? no assunto e fica falando besteira, cara. Fica falando Sim. besteira. Se os dois pilares fundamentais de uma sociedade, Cuba tem, melhor do mundo, que é a saúde e a educação. Ué, Verdade. a gente que se diz capitalista melhor do que Cuba, a gente não tem. A gente não tem. E aí? Fala aí, A explica aí. saúde de Cuba é exemplar, né? Exatamente. Então, são os dois pilares básicos de uma sociedade, educação e saúde. O Fidel Castro trouxe até hoje, eu estou falando negócio da Cuba. Então, e ele pediu, é claro que ele pediu, quando ele pediu apoio na época para a Rússia, que é justamente para os caras não chegar lá e dominar, né, cara? Você está entendendo? A nível Uma pergunta, mestre. O senhor foi para a Europa em que ano mesmo? 94. Se tivesse ido um pouquinho antes, você pegava ainda na União Soviética ainda em vigor, né? E também Foi em 91. a União Soviética foi dissolvida, não tem mais como voltar. Essas especulações que o presidente Vladimir Putin quer recuperar a União Soviética não tem cabimento, isso tudo é fake news, você está entendendo? Porque não tem como mais. Os países já estão independentes, eles não vão aceitar, nem na força eles vão aceitar, quanto mais na diplomacia ou no diálogo. Entendeu? Isso é uma outra era que nós estamos vivendo a nível mundial, certo? Agora, nos Estados Unidos não é essas flores que se cheiram, todo mundo sabe, né? Ele não tem Sim. histórico para ficar falando da Rússia. Se a gente for aprofundar o cavalo, os Estados Unidos soltou 2 bombas atômicas no Japão, teve guerra no Vietnã, invadiu o Iraque, invadiu o Afeganistão. Ninguém fala nada. Não, pior que tem falado, mestre. Toda vez que tem alguma publicação em relação a isso, as pessoas falam. Mas foi mais ou menos o que eu disse na publicação que eu fiz sobre esse assunto. Tomei. Fiz algo que eu não costumo fazer, que é falar sobre esse assunto. Mas eu acho que, mestre, indiferente do que já aconteceu, porque o que já aconteceu, Já aconteceu, eu sei. não tem o que fazer. Não volta mais. O que está acontecendo agora, o senhor está muito próximo a algo que pode ser horrível. Eu sei. Então, assim, eu daqui eu já fico preocupado. Eu realmente tenho um carinho muito grande pelo senhor, tenho um carinho mesmo não conhecendo pessoalmente o Pepeu, algumas pessoas que estão na Inglaterra, e eu fico
consigo me colocar no lugar, porque caso aconteça algo, só um estupinzinho aí para acender isso aí, pode se mexer com arma de nível atômico, a coisa vai ficar muito feia. Pois é, Muito feia. mas é justamente, já esteve até uma especulação do próprio presidente da Rússia em relação a isso, né? Ele já falou que quem se meter terão consequências jamais vistas, né? Então, Sim. por isso que a Europa Ocidental e os Estados Unidos e outros países estão fazendo sanções econômicas, que é para fazer uma pressão, essa pressão cair dentro da Rússia e vir uma reivindicação popular contra o Putin, entendeu? Porque aí a Sim. população se movimentando Vai contra, né? vai contra tudo isso, né? Mas o mais sério mesmo é a população, porque essa guerra não pertence ao povo. Guerra não pertence ao povo. Eu vou te dizer, eu tenho amigos, o mestre Rui, que mora no Canadá, ou que mora em Copenhagen, ele lá na Dinamarca, ele tem um grupo muito bom de capoeira lá na Ucrânia. E todos eles me conhecem, eu acabei de falar com um lá em Kiev, é o Igor, entendeu? Que ficou lá, sabe? Então são nossos amigos, através da capoeira nós fizemos essa interação, como você bem falou, tem o Pepeu, tem os russos que eu conheci da capoeira lá em Moscou, também são meus amigos, já conversei com eles, eles também estão contra. Quer dizer, uma coisa que não pertence a gente. Independente da gente ser o russo, o ucraniano, ou brasileiro, não pertence à população. O que é que você vai comprar? Uma briga de políticos, sabe? De umas, como é que se diz? Umas justificativas que não tem, sabe? Ah, pela Que estão além, né? democracia, pelo freedom, pela liberdade, por isso, meu irmão, a gente sabe, o buraco é mais embaixo, cara, sabe? Aí então sempre foi assim, você sabe. Se a gente acompanhar as nossas histórias todinha, César tocou fogo em Roma e ficou tocando uma harpa, olhando para Roma pegar fogo. Isso aí, imagina aí. Aí depois veio as guerras de domínios das antigas, depois veio mais recente, né, nos primórdios agora, é Napoleão Bonaparte querendo dominar a Europa. Aí logo em seguida veio Hitler, sabe? Quer dizer, então a gente vive esses momentos assim que não é diferente, já as pessoas querem dominar, sabe? Eu não sei. Só que hoje o mundo está mais globalizado, né? Você As vê que informações chegam mais rápido, né? mais rápido. E outra coisa, a própria população mundial, elas estão misturadas nas artes, no esporte, você está entendendo? Por exemplo, hoje no futebol, Sim. você pode ver, quando joga, vamos aqui bem pertinho para me ilustrar o que eu estou falando, joga Brasil e Argentina. O Messi é amigão do Neymar. Só dando um exemplo, fora os outros. Você viu que quando o Sim. Brasil perdeu para a Argentina naquela final aí no Brasil, não foi da Copa América? O Neymar foi lá, chorou, tudo bem, porque perdeu, mas foi lá, abraçou o Messi e depois ficaram conversando ali sentados depois do jogo. Então, está globalizado, as pessoas não querem mais isso. Só que esses políticos não estão respeitando isso. E quem paga? Sim. Quem paga somos nós. Por exemplo, sou um mestre de capoeira, que sou considerado lá dentro da Rússia, aí eu vou ficar levantando bandeira, eu vou levantar bandeira, sabe? E assim, né, Messi, você vê que você, como presidente da WCF, eles tinham um evento agora para acontecer em Moscou,
É. provavelmente não vai poder Não, acontecer, né? não, porque agora eles, como a coisa está muito séria envolvendo a população, porque o foco maior dos dirigentes mundiais, dos líderes, é em relação à população, né? A maneira que está Sim, sendo feita a agressão. A guerra é uma estupidez, certo? Guerra é uma sim. estupidez do homem. Mestre, Mas, oi, perdão, pode continuar. Perdão. mas que para alguns uma necessidade para impor contra o outro, mas só que a gente paga. Sim. Uma coisa que o Mestre Muralha falou ali, que eu Ah, vou, talvez, nas minhas falas, que isso vai ficar gravado, pode ah, parecer que eu não me importo com as coisas que acontecem diariamente aqui no Brasil, que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu sei. falo isso por causa da postagem que eu fiz ali, Ah, e algumas pessoas me questionaram, pô, não vai se preocupar com as pessoas que estão aqui e tal. sei. Então, mestre, eu vim de um lugar muito feio no Rio de Janeiro. Eu convivi minha infância, depois eu fui para Vitória também, não morei num lugar muito bom. Vi muita coisa, muita desigualdade, muita injustiça. Isso, óbvio, que me afetou de certa maneira. O senhor também vem de um estado que é muito perigoso, que tem um nível de violência absurdo, o senhor sabe disso, então o senhor deve ter visto muita coisa. Mas o fato é que, indiferente do que eu vivi, deixei de viver, ou as coisas que aconteceram, o que o mestre Muralha falou é muito sério. A tecnologia que a gente tem hoje é de destruição global. Então é óbvio que uma guerra hoje, nas proporções que teve a Segunda Guerra Mundial, não tem nem onde se esconder. Você Esconder vê, aonde, cara? o vírus, o coronavírus, meu Deus, se for produzido algo um pouco mais forte, entende? Óbvio, né? Tem esse monte de teoria da conspiração, essas coisas que estão alheio É, à minha compreensão. Mas beleza, vamos falar que vou dar uma de maluca aqui, entre aspas. Se esse vírus, as pessoas viram como é que o vírus se alastra para o mundo de uma forma muito rápida. ah, E se esse vírus tivesse o mesmo poder de um ebola da vida? pois é. E se uma nação dessa tem alguma coisa dessa guardada para, vou destruir essa porra toda. Desculpa o palavrão. Sei, Mas então, assim, a preocupação que eu vejo maior, Messi, com vocês que estão mais no centro aí, porque você está muito próximo. É sei. como se eu sair daqui para São Paulo, daqui para São Paulo está acontecendo uma guerra feia pra caramba. Mestre, como é que tá a questão das aulas? Na Hungria tá tudo correndo certinho, tá Não, tudo bem, aqui. nada parou de funcionar, Não, nada. não, a vida continua normal. Só que as pessoas continuam em alerta. Você está entendendo? Tá todo mundo fazendo normal. Estou dando as minhas aulas normal, estou fazendo o meu dia a dia, como todos que aqui estão. Minhas filhas estão indo para a escola, minha mulher está indo trabalhar, está normal, o shopping funcionando, tudo, tudo. Mas só que as pessoas estão com a sua orelhinha, a pulguinha atrás da orelha. Você está entendendo? Porque também ninguém vai sentar e parar tudo e ficar assistindo uma coisa que ninguém sabe. Depois O que vai que. dar, né? Vamos ver, eu espero. E a esperança é que não adeie nada, que seja somente garganta do presidente da Rússia e que, como eu falei no começo, que seja resolvido diplomaticamente, né, o acerto desse impasse que afeta o mundo inteiro. Porque se a gente for realmente falar, como você acabou de dizer, a coisa é rápida, não dá nem tempo de sair, filho. Não dá nem tempo de sair. Vai sair para onde, Se cara? soltar uma coisa, já era, né? Já? Vai correr para onde? Vai correr para É, onde? um submarino, eu estava vendo uma matéria agora sobre um dos submarinos que está aí no Mar Negro, Ah, o alcance dele é de mais de 200 quilômetros, uma bomba. 200 quilômetros é coisa pra caramba. é E a muito. bomba atômica abre tudo, né? É É. absurdo. Quer dizer, É, então fica difícil. E pela primeira vez aqui está sendo especulado, né, esse negócio da bomba atômica, que normalmente nas guerras quem tem nunca fala negócio de nem bomba toca no atômica, assunto, nem né? toca no assunto, e agora está sendo tocado no assunto. Então está trazendo uma coisa mais capciosa
em relação à população, sabe? Sim. Então, a gente fica aqui, agora, como você mesmo está aí no Brasil, como outros, a gente fica à mercê de uma decisão qualquer para fazer o quê? Nós vamos fazer o quê depois? Sim. Se hoje parar a guerra, eu já acredito que vai ter um monte de problema no agronegócio do Brasil, que aparentemente o Brasil não vai poder mais comprar os fertilizantes da Rússia. Pode ser que isso mude, mas na primeira notícia que apareceu foi isso, e até Mas peço eu desculpa. sei, mas veja só, da seriedade que está, eu não estou preocupado com o agronegócio do Brasil. É verdade. Não estou preocupado, o Cavalo, me desculpa, porque essa coisa do fertilizante, a gente tem matéria-prima aí, e eu já fiquei sabendo, eu pesquisei, que nós fechamos até fábricas de fertilizantes aí no Brasil para justamente ficar importando. Quer dizer que... Então a produção pode acontecer, Pode, né? pode. Tudo, rapaz, só não se dá jeito depois que morre, macho. A gente não deu jeito com a pandemia. Não teve aí Verdade. uns morreram, outros sobreviveram, a gente sobreviveu, é máscara, é álcool gel, é não sei o que, esquiva daqui, distância. Todo mundo dando seu jeito, todo mundo não ficou pobre, mas a gente não comeu, parou os empregos de muita gente. A gente dá um jeito. Enquanto está vivo, a gente se inventa, ou se reinventa. Mas Perfeito. quando está morto, não tem mais jeito, filho. Entendeu? Então, quando fala, porque o agronegócio, meu irmão, estou preocupado. Os caras aí que se dane, que faça aí o Brasil um país desse gigantesco, não consegue fabricar agrotóxico. Por quê? A Isso pergunta é eu faço, verdade. por quê? Deixa eu ver. Essa notícia eu também vi falando sobre a Venezuela está fazendo também treinamentos Ah, aqui nas fronteiras do Brasil, né? A Venezuela foi o presidente da Venezuela foi a primeira pessoa, uma das primeiras pessoas, chefe de Estado, a aprovar o ataque russo, né? sei. E aparentemente, resumindo, mas você chegou a ver uma carta que o Putin já estava escrito já para passar na TV estatal lá em Moscou, que falava, ele pensava que a invasão da Ucrânia ia durar no máximo 3 dias e estava programado. Como exatamente mais ou menos quando eu faço aqui, programa uma entrevista para sair daqui um mês e pouco. Sei. Aí quando sair, saiu. E lá saiu, 5 minutos depois tiraram, e naquela carta ele estava falando que lamentava a morte de muita gente, mas que a União Soviética não ia parar, que a intenção realmente era derrubar o Ocidente. Assim, o texto parece aqueles filmes do Indiana Jones, Sei. que tem um vilão que escreve aquelas coisas que, pelo amor de Deus, assim, não parece ser real. Tá. Foi uma carta daquela. Sei. E a atenção também tá muito forte em relação a esse retorno da União Soviética, ou da ideia, ou da filosofia, e os países que estão aderindo a essa ideia, ou são mais abertos a essa ideia do comunismo que a Rússia coloca, Sei. que isso está chegando como se o que a Rússia estivesse fazendo fosse ovacionado por essas pessoas, né? Então, aparentemente, o exército venezuelano está fazendo a mesma coisa que a Rússia fez em relação os exercícios militares em volta da Ucrânia, né? Eu não Sim. sei como é que é o exército da Venezuela, né? Mas tem muitas especulações, né, Cavalo? Por exemplo, Sim. quando se fala em comunismo na Rússia, onde é que tem comunismo na Rússia? Me diga aí, fale aí para mim, onde é? Não parece muito. Pelo amor de Jesus, cara. Capitalista geral. Então isso tudo é fake news, cara. Pode ser algumas coisinhas assim, mas não é, cara. É só o ideal, né? Aí você, pô... E aí eu venho uma outra pergunta.
Aonde é que O contramestre latino falou que os Estados Unidos está invadindo o espaço aéreo de Taiwan. Não, não. Está atacando a Somália e a China está invadindo o espaço aéreo de Taiwan. Sobre a China eu já tinha sabido, já estava Pois é, quer ligado dizer, já aí a uma China quer que latina. Taiwan faça parte e tudo, entendeu? Então tudo é interesses, entendeu? Então, agora eu faço uma pergunta: onde foi que o capitalismo funcionou? Me diga aí um país. Funcionou para os dominantes, para a Sim. elite. Para a gente, não. A gente continua pobre. Se a gente não trabalhar, se a gente não correr atrás feito um maluco, como você e os milhões de brasileiros e outros da América do Sul e outros países. Sim. As propostas O de governo. capitalismo, não funciona. É só para uma pequena parte dominante. Primeira, uma ponta, né? Rapaz, o Rio de Janeiro tem 1.250 favelas. E aí? Tu acha que esse povo vive como? Naquele imprensado, naqueles becos, sem estrutura nenhuma. Eles se reinventam para sobreviver a um capitalismo selvagem, massacrador. Quer dizer, não funciona. Sim. Aí nego fica criticando o socialismo e o comunismo sem nem conhecer profundamente quais são Mas os ideais são lindos, né, mestre? Para pensar em todos os ideais, eles são muito bonitos. O problema é botar em prática, né? Porque é o homem que bota em prática. Quando o homem tem o poder na mão, ele já viu, né? Rapaz, você vê a população, infelizmente, a gente, quando eu falei em educação, os homens que comandam não quer povo educado. Povo educado é considerado povo rebelde para eles. Porque a Sim, população começa a entender que são feitos de marionetes, que são enganados. Você está entendendo? Por sim, exemplo, eu vou aí no nosso presidente. Ele é do Rio de Janeiro, ele é deputado federal do Rio de Janeiro, não era quando ele era deputado federal? Não era? sim, Pelo Rio de sim. Janeiro. Então ele Aham. ficou como deputado federal 27 anos. Quando você vota num deputado federal é para representar você, não é verdade? Seu E o estado lá em seu, Brasília. seu estado lá em Brasília e suas reivindicações. Correto? Estou errado? Não. Sim. Você representar você e suas reivindicações. O presidente Jair Bolsonaro ficou 27 anos como deputado federal. Me diga um projeto que ele levou para o Rio de Janeiro, para a população. Um só. Quer dizer, e o povo continua votando. O erro está no povo, cara. O erro Você está vê no povo. você vê uma coisa que aconteceu agora, né? Tipo, teve esse desastre horrível no Rio de Janeiro. Horrível. Coisa horrível. Eu estou fazendo uma associação pela postagem que eu fiz do Sei. que está acontecendo lá na Ucrânia e o pessoal pulando carnaval aqui. E aconteceu esse desastre lá no Rio de Janeiro, esse desastre, Sei. e o pessoal hoje está pulando carnaval como se nada tivesse acontecido, sabe? E E aí? tudo ilegal. Isso aí é falta de educação básica. O mestre Morales tinha colocado ali antes Ah, que lá nos Estados Unidos funciona o capitalismo, mas só tem que trabalhar não como em qualquer outro funciona, não. lugar. Funciona, não. Eu discordo do mestre Muralha. Funciona, não. Eu conheço os Estados Unidos muito bem. Vou lá há 20 anos. Funciona, não. Parece que funciona. Dá a impressão que funciona. Mas não funciona, não. Mestre, o Janilson falou Ah, que tem todo o respeito pelo senhor, mas discorda fortemente. Aí tem que saber do que ele discorda. Cadê o contramestre latino tem que observar, mestre, nas chuvas da Bahia, o presidente estava em Santa Catarina de férias. Custou R$ 900 mil em 7 dias. Isso é a questão
É, Essa questão de governo é uma coisa muito pequena, não desmerecendo o que o Latino falou, nem nada não. sei. Para o assunto mais em pauta, né? Eu realmente, depois dessa votação que aconteceu agora na ONU, aí, a Rússia foi afrontada diretamente. Eu tenho um aluno meu, tem um espetáculo de mágica aqui em Santa Catarina que se chama Le Magique. É, O garotinho que foi meu aluno e uma acrobata que foi também meu aluno de capoeira, a família toda russa, só o dono do circo mesmo é brasileiro. E ele vem de uma família cistense, sabe esse circo famosão que tem aí no Ceará? Gigante, 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 que fica aí sei, permanente? sei. Qual é o nome dele mesmo, mestre? Rapaz, eu não lembro não, mas eu sei que tem um É circular. bem famosão. É do primo desse cara. Você sabe que eles Sei. são uma família milionária, né? Ah, E esse rapaz, ele vive na Rússia e tudo mais, toda a família dele é de lá, e quando ele chegou aqui, ele deu graças a Deus de poder, ele falou de ter uma liberdade que ele nunca teve na Rússia. Eu não entendo. Você conhece a Rússia também, né, mestre? eu conheço, sim. Essa liberdade que ele fala, liberdade de comunicação, É justamente a liberdade de expressão, certo? não existe. Não existe, não, não. Isso aí é fato, tanto que tem oposição, um dos caras que foi oposição do Putin, é um milionário, ele está na cadeia. Tá na cadeia? Mestre, o Japa falou, concordo com o mestre Paulão, todos nós sofremos uma lavagem cerebral muito forte sobre o comunismo e o capitalismo. Se o comunismo não funciona, porque a China é riquíssima. Aí o mestre Muralha falou, eu vivo, mestre, e trabalho, e sei que funciona, mas tem que trabalhar e não adianta ficar esperando o governo ajudar. É... Cadê? E olha que o governo ajuda muito mais do que as pessoas recusam. Enfim, isso aí Não, que o Japa falou é verdade, né? Tipo, Mestre Muralha, me desculpa, mas você está completamente, está redondamente enganado, meu querido. Eu conheço como funciona. Você trabalha, você tem seu dinheiro, eu sei, mas não é só isso, não. Não se restringe a isso, não. Você achar que o governo é clientelista, mas você tem que ver que quando você paga um imposto para uma determinada coisa ou situação, você tem que ter o retorno. Então são vários fatores, não é só esse não, mestre Muralha, me desculpa, não é só isso não, sabe? A gente tem que se aprofundar mais para ver. Ah, eu trabalho, eu tenho meu dinheiro. Não, não é isso não, sabe? Não é isso não, né? Eu não estou falando só disso não, é uma coisa muito mais abrangente, vai além disso aí, sabe? sim, Os Estados Unidos, que tem uma boa educação, melhor do que outros países, tem um sistema econômico que, né, funciona acima de outros países, mas tem a sua desigualdade, tem as suas explorações, entendeu? Porque para ele viver nessa mordomia, ele fez um bocado de aberrações aí que a própria história conta, né? sim. Então, a gente tem que. Se a gente parar para fazer uma análise no geral, né, Messi? Ah, A China está de um lado oposto, e você sabe, né, Messi? A gente conversando lá com o Rasta lá no evento do Messi Boneco, eu chamei ele de chinês, ele sendo de Hong Kong, né? ah. Ele ficou muito puto e extremamente ofendido, né? E ele estando ali do lado, ele vendo como é que é as coisas mais próximas. É porque Eu até tenho hoje, conhecidos que também. é porque até hoje Pode falar. a democracia, ela é, como é que se diz? Ela é questionada. Até onde vai a democracia? Até onde vai dizer assim, ó, governador, o senhor está errado, porque vai fazer interesse de outras pessoas.
principalmente os interesses das pessoas que têm o poder. Né? Sim. Mas até a gente tem esse. E é complicado. É Se a gente parar complicado. para pensar, a gente conversar sobre. Tem pessoas que se matam literalmente, perdem amizade. E o escambau, você e o Messi Morales são homens maduros, né? Não, Não vão não. ficar com raiva um do outro por causa disso. Claro, perfeito. Mas tem Claro gente, que não. Claro que não. Mas isso é mas tem gente que sou você vai falar democrático. sobre qualquer assunto e a pessoa não concorda, fica puta, termina a amizade. Não, que é E os isso. caras lá em cima, estão cagando e andando porque a gente está falando Eu aqui. gosto do mestre Muralha, ele pode gostar de camisa azul ou camisa roxa. E a gente conviver, são opiniões, são pensamentos. Você está entendendo? Como Sim. pode ser o mestre Muralha, como pode ser qualquer um que discorda aí, que você acabou de falar, que um rapaz passou aí, disse que discorda comigo plenamente, está ótimo. Tanto que mas ele tem que mostrar fundamento no que ele diz, né? Sim, Aí ele eu tem não que consegui mostrar ler. Pois é, ele tem que mostrar fundamento no que ele diz, até para mim olhar assim e dizer, realmente você tem razão. Ué, tira o Sim. chapéu, tira o chapéu. O Mas Japa, o Japa mesmo, ele falou para mim sobre o texto que eu coloquei sobre o que está acontecendo agora na Ucrânia. Ele falou para mim um negócio muito legal e eu até mandei uma mensagem para ele no privado falando exatamente o que o senhor falou, que duas opiniões contrárias é ótimo, porque eu aprendo com a dele e ele aprende com a minha. O isso. professor Tiago falou que, na minha opinião, mestre, com um sistema desse não haverá político com grandes. Não haverá honestidade. Mas enfim, A é gente inerente do sofre, homem. é. Entendeu? A corrupção, ela tá ali ligada, porque imagina, você, rapaz, a pessoa, o poder é tão bom que as pessoas nunca mais saem. Não quer, não é nem pelo dinheiro. É pelo dinheiro e por tudo, porque agora imagina, as pessoas estão discutindo que de repente, para fazer um novo sistema político, por exemplo, você faz só 4 anos, aí depois não pode ser mais eleito para passar a bola para outro. Você está entendendo? Que deveria, basicamente, a gente utilizar uma história assim. Meu irmão, tem deputado federal que já tem, o próprio Jair Bolsonaro, o presidente, foi 27 anos de deputado federal, é bom demais, menino. Saláriozinho, todas as auxílio paletó, auxílio gasolina, auxílio não sei o quê, auxílio moradia, auxílio viagem, auxílio dentista, auxílio médico, auxílio de saúde. Meu irmão, tu quer o quê? O cara, quando está fora, faz um discurso que vai mudar tudo. Quando ele chega lá dentro, ele encontra o país a Alice no País das Maravilhas. Não tem um que. Não tem um na história que tenha feito algo diferente em relação a essas coisas, né? Não. E aí a população não controla, não reivindica, E vai pular não carnaval. vai pular carnaval e não faz. Exatamente. Deixa eu ler o que escreveram aqui. Mestre Muralha. Eu vejo muita fala que não gosta de capitalismo, que odeia o capitalismo, mas vem ganhar dinheiro e passear na Disney. Aí é complicado. Isso aí é a realidade. Tem muito comunista, como tem muita gente que preza o ódio aos Estados Unidos, mas se tiver um iPhone, tá tudo beleza. Não, é porque o Mestre Muralha, a questão é que a gente já vive num sistema mundial de capitalismo, né? A gente já vive num sistema mundial envolvido e a gente tem como referencial de felicidade que que a sociedade nos impõe é de você ter, não é de você ser, é de você ter. Sim, Eu também, sim, eu também me enquadro no que você está dizendo. Eu tenho um carro, minha mulher tem carro, a gente tem uma casa, eu tenho um iPhone, eu compro roupa legal, certo? Porque é o que a sociedade me dá. E sim. muitas coisas para você ser aceito. O ter na nossa sociedade funciona mais do que o ser. Infelizmente. É. Infelizmente. Eu vou ser E um eu vi mestre. um. Porque as pessoas falam assim, vamos supor, para o mestre Muralha, para você, para todos que estão lá. Eu sou o mestre Paulão, tenho um nome danado na capoeira.
mas eu não tenho nada a nível de material. Aí as pessoas vão falar o quê? Mas como é que ele pode ser um cara famoso, um mestre? Ele não tem nada, ele não tem uma casa, ele não tem um carro, ele não tem uma calça legal, um sapato. Não é assim, Não, Cavalo? sapato, tênis você tem. Tênis você tem. Tênis bonitão. Né? Pode não ter casa, mas tênis você tem um da moda. Pois é, entendeu? Então, não é verdade? Não é verdade? As Sim, pessoas não vão me sim, crucificar ou vão me julgar por isso, até me rejeitar. Aí, sim, na hora sim. que você aparece com o que o capitalismo te oferece, que é o referencial de felicidade ao materialismo, aí não, tá vendo aí? O mestre Paulão, caraca, o bicho tem um carro, olha aí o tênis dele, olha aí não sei o que, o relógio. Quer dizer, E dentro da nossa comunidade é pior ainda, né? Você pois vai é, chegar num evento de Mercedes, acabou. Isso aí o contra, enfim. é difícil. Rapaz, Mestre, é complicado. Eu espero, mestre, a gente passou do nosso tempo. tempo, Eu exatamente. espero, eu espero que realmente as coisas se tenha a diplomacia correta para as coisas acontecerem. A gente acabou tomando outro caminho. Isso. A ideia aqui dessa live era para falar um pouco o que está ocorrendo da forma mais humilde possível. Nem eu, nem o mestre Moraes, nem o mestre Paulão somos cientista político, mas o mestre Paulão ele está vivendo isso na pele, está muito próximo do que está acontecendo. Eu aqui de longe eu fico estudando e fico preocupado, sou apaixonado por história e geopolítica, então esse tipo de situação mexe um pouco comigo. Quero agradecer a todo mundo que assistiu, todas as opiniões que foram passadas, o mestre Muralha, teve outras pessoas, o Japa, o Latino, teve bastante gente que falou, eu não consegui ver todo mundo. Mestre, eu espero que tudo esteja correndo, que corra bem e que na próxima semana a gente consiga falar, que a internet fique funcionando aí, porque vai saber, né? Tá bom. Um abraço a todos aí, todos os internautas, mestre Muralha, abraço aí ao Latino, que está sempre interagindo, e a todos que interagiram, não estou aqui na lembrança. Mas é isso mesmo, é bem complicado, não é fácil, são vários fatores, várias opiniões, várias mentalidades. Mas o debate ele é sempre bem-vindo. Sempre bem-vindo, né? É importante que tenha a democracia e um respeite o outro. Valeu, Cavalo, um abraço grande. Obrigado. Aí, e vamos rezar. Beijo no coração. Tudo, o outro grande. Valeu. Mestre, e um grande abraço pro pessoal do grupo que é amigo seu, que está na Ucrânia. Tá bom. E meu respeito, que as coisas se ajeitem para eles. Beleza, obrigado, eu farei. Valeu. Tchau. Um abraço, mestre. Até mais.